Você acorda travado? Já parou para analisar como são os seus primeiros minutos quando você senta na cama e tenta levantar e dar os primeiros passos? Se você sente que acorda com os movimentos limitados, que precisa se segurar em algo, e quando você começa a caminhar, depois de várias atividades, você começa a perceber que esses movimentos eles vão soltando, esse sintoma de travamento matinal vai saindo e ao longo do dia você não sente mais nada. Muitas vezes vai até para a academia, faz atividade física e passa o dia muito bem, mas a sua manhã é acordar travado. Se você tem esse sintoma, fica comigo aqui nesse vídeo porque eu vou alertar você o que é a principal causa de acordar travado e que se você não tratar, você está muito suscetível ao próximo passo a desenvolver hérnia de disco. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre coluna vertebral, dor nas costas, dor na coluna, mas com um sintoma muito específico e que muitas pessoas não dão muita trela, porque é um sintoma que alivia depois de algumas horas, muitas vezes depois de alguns minutos, e a pessoa vai levando a vida assim, ela vai levando até que um dia ela tem uma crise de coluna muito forte, em que ela apresenta crises neurais com irradiações, crises ciáticas, por exemplo, que seria uma crise neural, e aí ela descobre que tem hérnia de disco e não entende, pensa assim, nossa, mas como isso foi acontecer? Né? Foi da noite para o dia? Não é da noite para o dia que você desenvolve hérnia de disco. Então eu vou começar explicando por que você acorda travado. Muitas vezes você relaciona esse sintoma ao seu colchão, principalmente se ele é muito antigo. Mas, na maioria das vezes, não tem relação alguma com a maneira como você dorme, a posição que você passa a noite e muito menos com o seu colchão. Quando você tem essa sensação, esse sintoma de sentar na cama, e na hora que você vai levantar, você percebe que os seus movimentos eles estão limitados e a sua coluna está rígida, travada. E é um travamento sempre matinal. Esse sintoma de travamento ele pode ser em qualquer estrutura da sua coluna, mas ele é muito mais comum, começando pela coluna lombar, e depois ele é mais comum pela coluna cervical. Então, muitas vezes, você precisa se segurar nos móveis para começar a andar, dar os primeiros passos. E quando você tenta mover a coluna, você sente que ela está movendo em bloco, rígida, dura, com contraturas involuntárias. Eu vou explicar para você por que isso acontece. Esse é um sintoma clássico, muito característico de uma patologia chamada discopatia degenerativa, que é muito comum e que está intimamente relacionada com a hérnia de disco. Quando eu pego um paciente que vem para mim com um exame já pronto de ressonância magnética, em que ele já passou por uma crise muito forte e ele já descobriu esse diagnóstico de hérnia de disco, na hora que eu olho a imagem dele, está sempre associado no mesmo exame discopatias degenerativas de múltiplos níveis, de vários graus, vem lá relacionado no exame dele. E isso não é mera coincidência, é porque tudo na nossa coluna, como nas nossas articulações, é somatizado a longo prazo quando nós não tratamos a origem da dor, quando nós não avaliamos a causa. E avaliar a causa não é fazer um exame de imagem, uma ressonância. O que dá na sua ressonância é o efeito, é o que já aconteceu. Para que você resolva o que já aconteceu, o que está no seu exame, você precisa tratar a causa. A causa não dá no exame. Até as causas por deficiências, por bloqueios, disfunções de micromovimentos em outras estruturas que fazem a sua coluna trabalhar em excesso até que se formem essas patologias, esses micromovimentos diminuídos não mostram no exame. A gente precisa fazer avaliações específicas no paciente. E quem faz essa avaliação é o fisioterapeuta, não é o médico ortopedista.
O fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Por isso que as pessoas não têm sucesso em seus tratamentos de fisioterapia. Por quê? É muito mais cultural as pessoas procurarem primeiro um ortopedista quando elas estão com dor, seja qual for a dor. Joelho, tornozelo, quadril, coluna. Vou deixar para você um vídeo anterior em que eu falei de dor no joelho, tá? Principalmente na articulação do joelho, para você assistir. Vou deixar o link no final, assiste se você não viu. Então, o fisioterapeuta, ele é totalmente apto a identificar por que você está desenvolvendo a patologia que você tem e o mais importante, só ele sabe qual é o melhor tratamento para você. Ele que precisa elaborar a sua conduta de tratamento, pelo simples motivo de que foi ele que estudou a faculdade de fisioterapia, que é a base em que vai estudar não só a patologia em si, a patologia já instalada, como principal, quais são os mecanismos de disfunções que levam a determinadas patologias. Em cima desses estudos, quando a gente se forma e nós vamos fazer várias especialidades por tratamentos da fisioterapia, que são tratamentos que avaliam o todo, ou seja, avaliam o paciente dos pés à cabeça, a gente consegue detectar a origem principal que levou você a ter o resultado do seu exame. Para que você consiga ter o seu problema solucionado, você precisa investigar a origem. Enquanto você continuar tratando só o sintoma, ou seja, fazendo fisioterapia para discopatia, fazendo fisioterapia para hérnia de disco, tratando só onde está doendo, só onde está a sua hérnia, fazendo alongamentos específicos para essa estrutura, colocando aparelhos de fisioterapia só onde dói, você não vai melhorar, não vai sair da crise, vai estar sempre com dor e o que é pior, você vai somatizando as suas lesões a longo prazo, sempre. O corpo ele vai criando adaptações, ele vai compensando em outros movimentos errados, até que ele vai desenvolvendo outras patologias por sobrecargas. E por que eu estou falando isso? Para chegar na discopatia degenerativa. Quando você dorme, o seu disco intervertebral, que é o amortecedor da sua coluna, que ele foi feito para ter uma boa complacência, amortecer o impacto e preservar o principal, que é o recheio dele, que nós chamamos de núcleo pulposo, que é a estrutura do disco que desliza para frente e para trás, favorecendo os seus movimentos de flexão, extensão de tronco, flexão lateral de tronco e até as rotações. Ele tem a função de amortecer o impacto justamente para poder preservar o disco, o recheio do disco, o núcleo, no lugar onde ele tem que ficar. Esse núcleo ele é segurado por ligamentos. Então, quando eu tenho um excesso de carga nessa estrutura, um excesso de sobrecarga por excesso de movimentação, que é a hipermobilidade, eu vou forçando esse recheinho, esse núcleo, até que o ligamento que segurava ele começa a romper. Então, para que eu desenvolva uma hérnia de disco, primeiro eu desenvolvi uma discopatia degenerativa, que é o achatamento do disco intervertebral. É uma desidratação, ele começa a perder líquido, e aí ele começa a perder a função, que é de favorecer uma boa complacência, de proteger o núcleo, que é o principal, e não deixar esse núcleo entrar na parte posterior da coluna, que é o seu canal medular, que é aí que você vai formar as hérnias de disco, até que ele vai herniar. Então, quando você dorme, você já tem o disco achatado, ele está perdendo líquido, ele está com o espaço diminuído. No exame de imagem a gente consegue observar que o paciente tem os espaços bem reduzidos, então vértebra com vértebra já está começando a encostar uma na outra. Isso também vai favorecer a artrose na coluna, nas facetas, que é a parte posterior, os ossinhos posteriores que fazem a movimentação da coluna, que seria a articulação. Você começa a ter um atrito ali e formar também as artroses facetárias, que é uma outra patologia que leva a muita dor, porque você está perdendo o seu travesseiro. E isso existe um motivo, não é só por conta do envelhecimento, porque se fosse isso, nós não poderíamos comparar então as pessoas mais idosas, que são ativas, os orientais, que não
não tem essas patologias. Então, na verdade, tudo isso acontece por uma má postura, desvios posturais, escoliose quando não tratada com RPG, alterações de pisada, porque você não teve uma avaliação do todo. Ninguém olhou o todo, ninguém detectou se a sua pisada que estava gerando essa sobrecarga nesse seu disco, se são desvios na coluna, se são desequilíbrios musculares associados, se são assimetrias de quadril. Existe um motivo e ele não está aonde se encontra a sua patologia, muito menos aonde está doendo. Então, quando você dorme, o seu disco ele reidrata, é natural do seu corpo. E aí, ele passa o dia diminuído. Ele tá por um tris para tocar nessa inervação. Você dormiu 6 a 8 horas, ele reidratou. Na hora que você senta na cama, que você tenta ir contração da gravidade, ele tá maior. Aí ele já estava comprimindo, empurrando esse núcleo. Ele acaba de extravasar ali a pressão. E aí você tem um travamento, que é o seu corpo tentando proteger você, gerando um espasmo muscular para que você não se machuque ainda mais. E por que isso depois melhora, depois de alguns minutos ao longo do dia? Porque você volta a se movimentar, ele volta a desidratar novamente e ele retorna ao tamanho original de desidratação da discopatia. Aí o sintoma sai. Só que até um dia, de tanto você não olhar para isso, não dar importância porque o sintoma aliviou, um dia ele acaba de empurrar o que faltava desse núcleo até que ele estoura o ligamento que segurava e o núcleo pulposo hernia para dentro do seu canal medular. Aí neste dia você não só acordou travado, como o seu travamento não passou e você simplesmente entra numa crise aguda de hérnia de disco. E muitas vezes é uma crise com dores irradiadas como ciatalgia, dores de travamento na perna, irradiação para a coxa, para a virilha. No caso da cervical, irradiação para os braços, as torcicolos em que o paciente só mexe os olhos, não consegue se mover. Então, não é por acaso que você trava desta maneira, principalmente com dor irradiada. Você precisa ser avaliado por um fisioterapeuta, principalmente se ele for especialista em RPG, posturologia e osteopatia, que são os melhores tratamentos para tratar as causas da discopatia degenerativa. Na fase aguda, caso você entre na fase aguda, os primeiros tratamentos, os mais importantes, é a osteopatia associada à acupuntura, associada à fisioterapia anti-inflamatória e analgésica em aparelhos. Tratamento conservador, sem movimentação. Não faça alongamento, não faça exercício nessa fase aguda crítica. Quando você sai da fase aguda, quando você sai da crise, do quadro álgico, do processo inflamatório, você precisa começar o tratamento de base, que é o RPG. Se ele for associado à posturologia e à osteopatia, será o tratamento muito completo. Isso vai evitar com que você desenvolva outras discopatias e principalmente a hérnia de disco. Porque se você não tratar a discopatia, o próximo passo, sim, é a hérnia de disco. Eu espero ter ajudado você com essas informações. Se eu ajudei com esse conteúdo, peço para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, pode me contar sobre o seu caso. Vou deixar aqui a minha rede social, faço várias consultas online também, dando orientações, olhando exames, fazendo avaliações posturais por vídeo, elaborando treinos de musculação para você conseguir ter um complemento, um reforço muscular ao seu tratamento de RPG na academia. Compartilhe o meu vídeo com as pessoas que precisam saber dessas informações e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E até a próxima!